9 de janeiro de 2026, o tema de hoje, um favor ou um privilégio. Salmos capítulo 100, versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Hoje eu gostaria de abrir meu coração para você. Ao longo dos meus anos de serviço no ministério pastoral, enfrentei muitos momentos difíceis. Por vezes tive dúvida a respeito do meu chamado. Enfrentei dias cansativos que me fizeram pensar em desistir e já cheguei a desejar uma vida longe da exposição. Durante as fases mais desafiadoras, o serviço era um fardo pesado e eu agia como se estivesse prestando um favor a Deus ao cumprir com a missão para a qual havia sido comissionada. Até mesmo enquanto escrevo essas páginas, sou atingida pelo pensamento: será que darei conta de terminar este projeto de 365 dias? No entanto, para concluir esta importante tarefa e as outras várias que Deus colocou em minhas mãos, o Senhor me lembra de que servir é um privilégio. Vale a pena o esforço empenhado para construir algo que transformará a vida de outras pessoas. Muitas vezes, tudo o que precisamos para vencer os desafios que nos são propostos é uma mudança de mentalidade. Não fazemos um favor a Deus ao obedecer-lhe. Na verdade, é um privilégio para contribuir para a expansão do reino dos céus. Que alegria é servir ao nosso amado Senhor. Que honra é ser convocada para compor a equipe de Jesus. Todas nós temos fases difíceis. A nossa esperança, porém, está no Pai, que nos sustenta com a sua soberana mão. Neste dia, oro para que o Espírito Santo transforme a sua maneira de enxergar o serviço e que seu coração se alegre ao poder participar das obras maravilhosas de Deus. Que você veja tudo em sua vida, até o que é mais trivial, como um grande privilégio. Mateus capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas,
Eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha pôr a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. A cura da mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio atrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda a terra. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder no maioral dos demônios. A compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Provérbios capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amare-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. A mulher imoral. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não pararam em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobria de colchas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia.
Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele o seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ele feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã.